A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para orarmos, deixar uma palavra de Deus para edificar a tua vida. Feliz sexta-feira, uma semana vencida para honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Romanos, capítulo 9, verso 6 em diante, né? E vamos orar ao Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, apresentamos a nossa vida, pedindo perdão de pensamento, atos e omissões. Meu Pai, em nome de Jesus, livra-nos do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, nos reveste do alto da cabeça às plantas dos pés, reveste nossos filhos, Senhor, nossos cônjuges, Senhor. Em nome de Jesus, guarda, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída, guarda nosso dia de trabalho, Senhor, o último dia de escola dessa semana, Pai, dos nossos filhos. Livra eles, Senhor, de toda inveja, todo mal, toda armadilha e toda cilada. Acampa teus anjos ao nosso redor, no nosso portão, na onde nós estivermos, Senhor, esteja conosco. Coloca teus anjos ao nosso derredor, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? A palavra do Senhor diz assim, Romanos, capítulo 9, verso 6, que diz: não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Veja aqui, né? Embora Israel, né, o povo de Deus falhasse, a palavra de Deus não falha. Embora o povo ainda não desperta para Deus, Deus não falhou, né? Assim como o povo de Israel falhou com Deus, aqui Paulo está dizendo, a palavra de Deus não falha. Porque nem todos os que são de Israel são israelitas, né? Então aqui ele está dizendo, olha, a salvação, ele estava falando aqui a respeito da salvação, olha, nem todos que são de Israel são israelitas, isso é, nem todos que são de Israel são salvos. Não é por uma condição nacional, pela sua nacionalidade, porque você nasceu num berço evangélico, porque você nasceu em Israel, que você é salvo, né? Nem por serem descendência de Abraão são todos, né? Nem por ser descendência de Abraão são todos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Então, quando eu falo de Isaac, aqui Ismael não foi, né, ali tido como povo de Deus, como filho, porque ele foi excluído, né? Abraão era pai de Isaac e de Ismael, mas ali ele rejeitou a bênção, né? Ó, Ismael não foi incluído, né, embora sendo filho de Abraão, né? E aqui Isaac era chamado descendência, né? Isaac sim era o filho da promessa. Aleluia! Quer dizer, não que se ele se voltasse o coração totalmente ao Senhor, reconhecendo o Senhor como o Senhor e Salvador da vida dele, ele sim seria incluído como descendência, como povo, como filho de Deus, mas não pela condição de uma família, né, pela hereditária ou nacional. Isso não nos garante. O que nós aprendemos aqui é que nascer em um berço evangélico, fazer parte de uma igreja, isso não nos dá o direito de sermos filhos, se nós verdadeiramente não aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. A fé nos salva. Ó, quer dizer, não os que são filhos da carne são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então, filho da promessa são todos aqueles que creem no sacrifício de Jesus por nós, para nos resgatar, para nos livrar do mal, né? Então, não somente porque era um povo judeu, uma nacionalidade, era filho de Abraão, que são povo de Deus. Aqui está deixando bem claro que para ser ali chamado filho, tem que ter fé, tem que crer. E quantas das vezes nós vemos pessoas crendo em tantas coisas, né? Eles sabem falar tanto daquilo que eles creem, que não é Cristo, eles anulam o sacrifício de Cristo. Quando você fala de Cristo, a pessoa tenta diminuir, ela não aceita, ela tem uma rejeição com aquilo. Em todo lugar que a gente vai, a gente tem que falar, Senhor, porque eu estou aqui, né? Por que o Senhor quer me usar nesse lugar? Qual é a forma que o Senhor quer me usar hoje? E ontem eu conversando com uma pessoa e ela falou ali, né? De tantas coisas que ela cria, ela falou da vida daquela pessoa, que ela crê, que fez isso, fez aquilo, mas ela nunca, em nenhum momento, falou do Senhor Jesus, do sacrifício dele na cruz. Nunca falou que nós somos santificados pelo sangue de Cristo. E você fala, e a pessoa está naquela cegueira espiritual, né? Ela está ali, e você olha com aquele olhar de misericórdia e fala, Senhor,
tenha misericórdia dela, assim como um dia o Senhor teve de mim, e o Senhor me resgatou, e eu entendi o sacrifício do nosso amado Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não tem outro meio de chegar ao Pai. E tudo aquilo que vem depois de Cristo é consequência de Cristo, né? E não a honra ou mérito de alguém, né? Então, nós somos nada, que nós venhamos diminuir para a glória do Senhor, crescer todos os dias e alcançar outras almas e outras vidas, para que haja esperança. Aleluia! Ó, e não somente esta, mas também Rebeca, concebendo de Isaac, nosso pai, né? Então, aqui, a salvação não é somente para um povo, de novo, né? Porque não tendo ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então, as promessas, né, ali, o propósito de Deus não é por causa de uma herdade, por causa de ser de um povo, por causa de ser de uma nação, ou por causa de ser de uma geração. Não, ela é pela fé, né? Então, todo o fundamento dado por Deus está cumprido em Jesus Cristo. Todo o propósito de Deus foi cumprido no nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Ó, foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor. Então, aqui está dizendo, o maior, isto é, o maior é aquele que busca o Senhor. O maior é aquele que está na condição de submissão ao Senhor. O maior é aquele que reconhece e quer a bênção de Deus na vida dele. E nós hoje, para sermos chamados povo de Deus, Deus pede uma coisa, que nós venhamos reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Que nós venhamos buscar em Deus a esperança, em Cristo, a salvação. Em Cristo, a remissão dos nossos pecados. E entender que foi o sacrifício de Jesus que nos resgatou. Que é o poder do Espírito Santo de Deus que nos lava e nos purifica e nos transforma. Que nós, por nós mesmos, não temos nada de bom. Como está escrito, amei a Jacó, mas aborreci Esaú, né? Então, aqui, quando fala eu amei a Jacó e aborreci Esaú, mas foi pelo livre-arbítrio que Deus deixou, porque Esaú desprezou a bênção. Esaú, ele não confiou verdadeiramente no Senhor, ele estava preocupado com as coisas materiais, em matar uma fome ali, né, do momento, ceder a carne. E quantos estão assim, aborrecendo a Deus, porque está cedendo a carne e não está adorando esse Deus, não está buscando, não está se sacrificando em amor a esse Deus. O que diremos, pois? Que há injustiça em Deus? De maneira nenhuma. Então muitos vão dizer, nossa, Deus é injusto. Como assim? Né? Ele ficou com Jacó e desprezou Esaú. Como Deus aceita um e despreza o outro? Não, porque Deus viu o desprezo no coração de um e o amor e a vontade do outro em servir, em adorar, em ter a bênção de Deus, né? Então, o homem não tem como, né? Pois diz Moisés, terei misericórdia de quem tiver misericórdia e compadecer-me-ei de quem me compadecer. Então, Deus tem misericórdia e compaixão daqueles que buscam na sua presença, aqueles que querem honrar a Deus, aqueles que temem ao Senhor. Assim, pois, isto não depende de quem quer, nem do que corre. Então, ter a bênção de Deus não depende de quem quer, né? De quem quer estar na presença. E nem daquele que corre, se esforça, não é por obra, mas é pela misericórdia, pela graça de Jesus derramado na cruz. Mais de Deus que tem misericórdia. Então, quando alguém mostra um coração contrito e quebrantado diante de Deus, sendo falho, né, como nós somos, como somos o pó da terra, os mais miseráveis dos homens, diante de Deus, nós não somos dignos, mas Deus nos torna digno através do que Jesus fez na cruz. Ele teve misericórdia de nós e deu Jesus para morrer por nós na cruz, para nos remir, para nos lavar, para nos purificar. Então, Deus manifestou a misericórdia dele, dando Jesus como sacrifício vivo naquela cruz para nos resgatar. E eu peço hoje que toda cegueira espiritual, que tudo aquilo que tem sido impedimento de você ter livre acesso ao Pai, porque Jesus nos deu livre acesso ao Pai. Quando Jesus
se entregou naquela cruz. Eu não digo que ele morreu, ele se entregou por nós, por amor, como sacrifício. O véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Isso é o véu que separava o homem da presença de Deus. E esse véu foi rasgado. Você tem livre acesso de chegar ao Pai no nome de Jesus, através do que Jesus fez por você na cruz. Não é através de nenhuma outra coisa, de alguma outra pessoa, de algum ato, de alguma penitência, de alguma promessa, não. Para você chegar no trono da graça do Senhor, é através do que Jesus fez na cruz, é você reconhecendo o quanto miserável, pecador, né, imerecido você é, mas Deus, ele derramou uma graça, né, sobre nós, né, uma graça imerecida. Ó, porque a escritura diz de Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para meu nome seja anunciado toda a terra. Então, Deus ali, quando ele fala que levantou, né, Faraó, um homem duro, né, ele predestinou o Faraó para que ele mostrasse uma atitude de rebelião, mas que depois, né, Deus ali voltasse ele à tua presença. Deus usou da teimosia de Faraó ali para mostrar que a vontade dele que ia permanecer, né? Era a própria escolha de Faraó ali que endureceu o coração dele, não foi Deus. Deus permitiu, Deus dá o livre-arbítrio e a pessoa vai, né? Aí depois o nome de Deus foi exaltado e foi glorificado. Então Deus permite, às vezes, a pessoa estar endurecida, você olhar para ela, que às vezes a gente fala assim: Senhor, a gente está falando, a pessoa não está ouvindo, a gente está falando do seu amor, a pessoa está bloqueada, a gente está falando e parece que não acessa, né? Espírito Santo de Deus, daí Deus está dizendo assim: olha, assim como eu endureci o coração de Faraó, eu permiti, porque ele não quis. Então eu permiti o coração dele estar endurecido, mas para a honra e glória do meu nome, assim como nós outrora, alguém olhava e falava assim: nossa, que pessoa ruim, ranzinza, mal, e às vezes até palavra lançada sobre nós de maldição, né, dizendo que nós não íamos ser nada, que nós não íamos dar em nada, e Deus pega aquilo que é improvável e torna provável. Deus pega e dá um banho de misericórdia, pega ali aquele que está no lamaçal do pecado e faz sentar no meio de príncipes. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus de estratégia, esse é o Deus que ele endurece o coração do homem para que o nome dele venha a ser glorificado. Aleluia! De maneira que de quem quer que ele tenha misericórdia e a quem ele quer endurece. Então, pela teimosia do homem, pelo homem procurar os maus caminhos, ele permite o coração do homem estar endurecido. Aleluia! Ele permite essa condição ao homem. Né? Às vezes você fala: Senhor, o Senhor está falando para eu falar, mas eu estou vendo essa pessoa estar com o coração endurecido. E Deus vai mandando palavra, falando, mandando pessoas, e a pessoa está lá, né? Parece que ela está com cabresco, ela não consegue olhar, né? Entender, ela está ali olhando só para aquilo que ela almeja e está com o coração endurecido. Deus permite, para depois o nome dele ser glorificado. Quantas pessoas que a gente vê servindo a Cristo que outrora era terrível, né? As pessoas corriam de medo, pessoas maldizentes, pessoas briguentas, pessoas fofoqueiras, tem pessoas que têm prazer em levar fofoca, fazer intriga, brigar, desejar o mal, e Deus fala: eu deixo até quando ela pensar que ela está no controle de tudo, né? Deixo ela aí nesse coração endurecido. Mas se essa pessoa der uma brecha, se voltar a Deus, ao livre-arbítrio, como disse aqui, nem todos que são descendência de Abraão são filhos, isto é, continua nessa vida, mas não tem sido filhos de Deus. É criatura, é criação de Deus. Mas para ser chamado filho de Deus é necessário aceitar Cristo como Senhor e Salvador, é necessário haver mudança, é necessário permitir o Espírito Santo de Deus transformar, cuidar do coração. Aleluia! Ó, me dirás, pois, por que se queixará, por que se queixa Deus ainda? Porquanto que resiste à sua vontade? Então, quem é o homem, né? O homem chega e fala que: Senhor, porque o Senhor tem feito isso, porque o Senhor tem feito aquilo, né? Mas antes, ó homem, quem és tu? Então, aqui, né? Me dirás, pois, por que se queixa Deus ainda? Por que Deus se queixa ainda, né, do homem ser mal, se ele próprio endureceu, permitiu o livre-arbítrio da pessoa escolher? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Então, tá dizendo ali: olha, se é Deus quem permite algumas coisas, por que Deus se queixa ainda, né? Mas aqui Deus dizendo: mas antes, ó homem, quem és tu?
que a Deus replicas? Dirá porventura o vaso de barro ao que formou, por que me fizeste assim? Então Deus está dizendo, porque o homem está indagando, criticando, colocando Deus na parede, dizendo, olha, as coisas estão como está, porque o Senhor tem permitido, não é o Senhor que tem o controle de todas as coisas, né? Tudo está debaixo da tua poderosa santa mão. Por que que o Senhor permite? Por que que o Senhor ainda indaga, pergunta, questiona, né? Então aqui Deus está dizendo, quem és tu? Quem és tu, vaso de barro? Como você quer questionar o oleiro, aquele que te formou, né? O homem quer culpar a Deus pelas suas escolhas. Quando está em apuro, o homem procura o seu mau caminho, às vezes não direciona teus filhos, a tua casa, não dá bom exemplo, não busca em santidade, não ora, não se reveste. E depois ele pergunta. Às vezes o pai e a mãe ali direcionou na presença do Senhor, mostrou, e depois de uma certa idade o filho toma asa, toma suas decisões erradas, e depois vai questionar contra Deus. Vai questionar porque eu estou nesse caminho, mas o homem abandonou a fé, o homem se apartou dos caminhos do Senhor e depois quer criticar Deus. O homem quer colocar a culpa em Deus. Olha o que Deus está dizendo. Ou não tem poder o oleiro sobre o barro? Então Deus está dizendo, por acaso o oleiro não tem poder sobre o barro? Eu que o formei, para que da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra. Aleluia, né? É Deus quem tem todo o poder, né? É Deus quem dá o poder de escolha ao homem, para ele honrar a Deus ou não. Ele deixou o livre-arbítrio, né? Então, Deus, ele não é culpado pelas escolhas, pelos dias maus do homem. É o homem quem escolhe os caminhos. Aleluia. E o que dizer se Deus, querendo mostrar a sua ira e fazer notório o seu poder, né? Em efeito do homem de desonra, o homem que é o vaso de desonra, que escolheu o caminho mau, escolheu o erro, né? E se Deus ver necessidade nisso, de ir lá e derramar sua ira, né? Fazer a sua punição, quem é o homem para questionar, né? Se Deus mostrar notório o seu poder, ele permite o homem, vai na sua ira, na força do teu braço, vai com a sua vingança, vai com o teu ódio, vai indo, né? Até eu mostrar a força do meu braço. Aleluia, né? Então o homem pensa que é alguma coisa, pensa que está no controle, pensa, eu escolhi ser mal e vou ser mal, mas Deus está dizendo, ai de você, né? Eu vou deixar. E o que dizer se Deus, querendo mostrar a sua ira e fazer notório o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Então, está dizendo aqui que Deus, ele permitiu o homem fazer suas escolhas, né? E ali, essa desonra, esses vasos de desonra, serão destruídos pelo próprio Deus. Vai ter o dia do juízo do Senhor, né? Então Deus está tendo paciência, está suportando. Assim como Jesus passou com paciência todo o sofrimento, suportou. Está no nosso meio. O vaso de honra e o vaso de desonra. Deus vai suportando, né? Até chegar o dia do destino, aonde vai vir ali o juízo final. Onde Deus vai, então, fazer o que ele me deu na palavra, capítulo 25 de Mateus, verso 31, que diz, e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quando Jesus voltar para sentar no trono da tua glória, não agora como um advogado, como um intercessor, mas como um juiz, e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Então, aqui está dizendo que Deus, ele suportou com paciência os vasos de ira preparados para a perdição. Então, naquele grande dia, é Deus, é o próprio Jesus que vai separar os bodes das ovelhas para fazer notório as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. E para a glória, ele já dantes preparou. Então, Deus
Não é que Deus predestinou, né? Deus não predestinou as pessoas à salvação ou à perdição, mas Deus deu o livre arbítrio da pessoa aceitar o sacrifício de Jesus ou não. Ele nos deu o livre-arbítrio de escolher servir a Cristo ou não, né? Pela misericórdia de Deus derramada sobre nós, nós somos salvos, somos resgatados, somos purificados, somos transformados todos os dias. Quando nós olhamos para a sujeira que ainda existe dentro de nós, nós temos que correr, pedir perdão. Senhor, me lava, me limpa, que eu seja melhor, que eu venha cumprir os seus propósitos, Senhor. Porque eu não quero ser lançado num lago de fogo, de enxofre, junto com as ovelhas rebeldes, junto com os bodes. Eu não quero, Pai, eu quero ser um vaso de honra nas tuas mãos. Que você hoje decida ficar com Cristo, com o sacrifício dele por você na cruz. Os dias têm se findado, os dias estão chegando, né? O funil está cada dia mais estreito, a porta ainda continua estreita para servir a Cristo. Não é larga e não tem outro meio de chegar a Deus se não for Cristo. Então Deus hoje chama, ó casa rebelde, povo, né, que está disperso, se renda a mim, se renda somente a mim, abre mão dos ídolos, da idolatria, do mal. E a idolatria não é só um ídolo na mão, mas é um ídolo no coração também. E isso não quer te justificar, não tenho ídolo no coração, mas eu vou manter ele na mão. Não, é você abrir mão de todo o engano, de tudo. Não é bom, Deus não quer, eu não vou cultuar isso, eu não vou ter isso na minha casa, eu não quero isso para mim, né? E se isso pode ser maldição sobre a minha vida, eu vou tirar do meio dos meus. Eu vou servir somente a Deus no nome de Jesus. Não erre. Escolha servir Deus. Escolha, né, para não errar, abrir mão de tudo aquilo que a palavra do Senhor não está te direcionando. Falar, isso aqui não está na palavra de Deus, isso não está aqui, então eu abro mão disso para não desonrar o meu Deus, para não errar com o meu Deus, né? Verso 24 que diz, os quais somos nós a quem também chamou. Então o vaso ali, ó, para fazer notória as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, ou nos vasos ali, humildes, que somos nós, ó, os quais somos nós, a quem também chamou. Então, foi um chamado vindo através do Espírito Santo de Deus, né? Foi um chamado através de Jesus, que ele veio tanto para judeus quanto para gentios. E aqueles que aceitou, agora é filho de Deus, é o chamado para ser filho de Deus. Aleluia! Nós, não só dos judeus, mas também dentre os gentios. Então, Paulo dizendo, olha, ele era dos judeus e ele foi chamado para servir Cristo. Ele foi chamado para esse propósito, para ser salvo. Mas não somente eles, que eram um povo judeu, não era somente para um povo, né? Tem pessoas que acham que só um povo vai ser salvo. Não, é todo aquele que crer, é pela fé em Cristo Jesus, é pela fé no que Jesus fez por nós na cruz. Olha, como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Então nós outrora não éramos povo, agora somos chamados povo de Deus. Nós não éramos amados, porque nós éramos ali sujo, sem amor, né? Fazia coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Agora nós somos chamados amada e amado do Senhor. Quando a gente vai iniciar a oração, eu falo amada e amado do Senhor, porque você é amada e amada de Deus. Deus te ama. Aleluia. Pela obediência de nós aceitarmos o sacrifício de Jesus na cruz por nós, entendendo que isso nos concedeu a liberdade. Jesus na cruz se entregando por nós ali, nos concedeu uma liberdade de um cativeiro espiritual. Outrora nós não conseguíamos cumprir a lei. Nós não conseguimos, não é por obra, mas é pela misericórdia de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Ele disse que era para nós estarmos atentos ao que ele está falando. E Deus está te dando uma das maiores riquezas, que é poder ser chamado filho de Deus. Mas para isso é necessário ter fé em Cristo, naquilo que ele fez na cruz por nós. É servir Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, o único que te leva ao Pai. Aleluia! Ó, como também dizem Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, amada a que não era amada. E será que no lugar onde foi dito, vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo. Aleluia! Então, novamente aqui, o apóstolo Paulo dizendo, olha,
Deus veio não somente para um povo, mas para todos aqueles que aceitam Ele como Senhor e Salvador, para os gentios. Aleluia. Também Isaías clamou, referindo-se a Israel, mesmo que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, os remanescentes é que serão salvos. Isto é, mesmo que a descendência de um povo, de uma nação, seja grande ali, dizendo que era povo de Deus, mas serão salvos aqueles que realmente é remanescente, isto é, aqueles que amam o Senhor como Senhor e Salvador, aqueles que têm a fé verdadeira, pura e genuína no que Jesus fez por eles na cruz, se santificando todos os dias pelo sangue do Cordeiro e procurando ser melhor, aleluia, porque o Senhor confirma e rapidamente executa com justiça a sua palavra decretada sobre a terra. Então Deus, ele é um Deus de justiça, né? E ele é quem vai executar a sua justiça na face da terra. O homem pode pensar que está ganhando em defamar, em falar mal, em ser briguento, em passar a perna, em roubar, em fazer obras malignas, em tentar destruir o povo de Deus. Mas o Senhor está dizendo, sou eu quem decreto a justiça sobre a terra. E eu rapidamente executo ela. Quando o homem pensa que não, Jesus voltou, né? Então que todos os dias nós venhamos estar preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nos redimindo, nos humilhando diante da forte e potente mão do Senhor e deixando Ele guerrear as nossas guerras. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos deixará descendência, teríamos sido feito como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Então, se Deus não deixasse o Espírito Santo de Deus, se Ele não nos auxiliasse, nós seríamos destruídos. Nós seríamos destruídos, porque nós por nós mesmos não conseguimos cumprir as obras da lei. Aleluia! Louvado é o nome do nosso Deus. Que diremos, pois, que os gentios que não procuravam a justiça alcançaram justiça, sim, mas a justiça que é pela fé. Então, os gentios não procuravam a presença de Deus, a justiça, não andavam no caminho do Senhor, mas eles alcançaram pela fé no que Jesus fez na cruz. Porque Jesus veio e ele agregou, ele pegou, ele disse, olha, Deus veio não só para mim, não. Ele veio para você. Agora, nós que estamos limpos em Cristo Jesus, nós temos que olhar para aquele que está lá no lamaçal de pecado e falar, Deus te ama. Ele deu Jesus na cruz por você. Ele tem uma história para você viver. Ele tem um resgate para você. Ele tem algo precioso guardado para você viver. Venha viver com esse Jesus, venha aceitar Ele como teu único e suficiente Salvador. Que nós venhamos ser instrumento nas mãos do Senhor para levar essa boa nova. Que Jesus, Ele é nosso caminho, Ele é a nossa porta, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o livre acesso ao Pai. Ele é essa ponte que nos liga ao Pai, aleluia. Por quê? Né? Porque não a buscavam por fé, mas como pelas obras da lei. Aleluia. Desculpa aqui, verso 31. Mas Israel buscava a lei da justiça, não chegou a lei da justiça. Por quê? Por que não chegou a lei da justiça para eles? Porque não a buscavam por fé, mas pelas obras da lei, pela qual tropeçam na pedra de tropeço. Então, ninguém consegue cumprir. É necessário ter fé em Deus, no nosso Senhor Jesus, no sacrifício dele por nós, para nós conseguirmos ali sermos salvos, libertos e chamados filhos de Deus. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador, Ele é a pedra, né? Que muitos tropeçaram porque não aceitou, porque Ele veio humilde, veio para resgate. E muitos achavam que Ele ia vir como um rei soberano, né? No maior dos belos carros ou do melhor dos cavalos. E o Senhor veio em humildade, em amor, em resgate. Ele veio para agregar, para pegar o que não era e tornar a ser. E Ele hoje nos oferece isso. Ele te oferece essa oportunidade de ser salvo, essa oportunidade de ser chamado filho de Deus, essa oportunidade de ser resgatado e ajudado
todos os dias pelo Espírito Santo de Deus. E você vai ver a sua vida ser transformada. Você não vai carregar o fardo, mas você vai ter um ajudador, um amigo, que vai trocar esse fardo com você, que é o Espírito Santo de Deus, o teu ajudador. Ele diz, vem você que está cansado e fadigado, e eu vos aliviarei. Eu trocarei, né? Porque o meu fardo é leve, ele diz. Então, quando nós trocamos o fardo com Cristo, ele diz que o fardo dele, o jugo dele é leve, porque ele cumpriu tudo por nós na cruz. Jesus te ama, Deus te ama, e Ele te chama para um resgate, Ele te chama para um conserto, para que você tenha fé unicamente, exclusivamente naquilo que Jesus fez na cruz. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu não convenço o homem, Senhor, mas é a tua palavra que convence, Pai. Eu não posso por mim mesmo, Senhor, porque eu também necessito das suas misericórdias, Pai. Mas eu peço nessa manhã, Jesus, toca, Espírito Santo de Deus, nessa mente, nesse coração, transforma, Pai. Antes que o Senhor venha, Pai, resgata, Senhor, o fraco, o abatido, aquele que está oprimido, cansado, que não sabe mais como agir, como transformar a vida deles. Tem vivido uma vida de um fardo pesado, uma vida, Pai, que não tem prosperidade, uma vida que nada flui, Senhor. Mas o Senhor é um Deus poderoso e santo que cuida e zela de nós, Senhor. Pai, que nós venhamos todos os dias nos colocar diante de Ti. Pai, eu clamo, Pai, por aqueles que ainda não são chamados filhos, Senhor. Alcança, Espírito Santo de Deus. Convence, Pai, o homem dos seus pecados. Que eles venham vigiar o que sai da boca, a palavra que tem lançado. Pai, que a tua sabedoria, a tua humildade, o teu coração manso esteja sobre essas vidas, Senhor. Pai, que eles queiram e almejam ser transformados pelo teu poder. Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesse dia, Pai. Pedindo que o Senhor venha, Pai, alcançar. Que a sua palavra venha, Senhor, surtir efeito. Que ela venha, Senhor, cumprir o que ela precisa cumprir no dia de hoje. Meu Pai, eu sou pequenina, Pai. Não sou merecedora, mas assim o Senhor me escolheu para ser vaso nas tuas mãos. Para levar a tua palavra, Senhor, santa, poderosa. Senhor Deus, eu de mim mesmo nada tenho. Meu Pai, eu de mim mesmo nada consigo, Pai. Mas, Senhor, que eu venha ser esse canal de bênção no dia de hoje, Pai. Para resgate, para transformação dessa alma, dessa pessoa que está aprisionada, Senhor, numa prisão espiritual, onde ela não tem paz, onde ela não tem alegria, onde ela não vê esperança, Senhor. Mas o Senhor é a esperança. O Senhor está com a boa nova hoje, Senhor. O Senhor está trazendo as boas novas. O reino de Deus já foi chegado. Ele está para todo aquele que nele crê e confia, que acredita no sacrifício dele na cruz. Pai, que essa pessoa venha ser chamada ovelha, que ela possa estar à sua direita naquele grande dia. Porque o Senhor diz que todas as nações serão reunidas diante do Senhor. E o Senhor apartará uns dos outros, como um pastor aparta os bodes das ovelhas. Senhor, que nós venhamos estar à direita do Senhor, e não como os bodes à esquerda, para ser lançado em um fogo, né, de enxofre. Amém, Senhor. Fala, Senhor, com o teu povo. Fala, Pai. Senhor Deus, que hoje esse homem, essa mulher decida servir ao Senhor e abrir mão do engano, em nome